Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui novamente, canal Bedeno, convidando você para mais esta aula. Fica até o final desse vídeo, certo? Que vai ser bênção para a sua vida. Não esqueça, por favor, de deixar o seu like e deixar o seu comentário e de compartilhar. Compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, para que mais vidas sejam alcançadas pelo poder da palavra de Deus. Nós queremos agradecer a todos os nossos inscritos que têm cooperado conosco, que têm comentário, que têm compartilhado. Deus abençoe a vida de vocês todos, tá? E agradecendo também a todos os nossos patrocinadores, entre eles nossos amigos do Chiquinho Sorvete, que se encontra ali no complexo da Cidade Nova 8, onde você encontra uma variedade grande de shake, de milkshake, para você tomar com seus amigos, sua família, enfim, passa no Chiquinho Sorvete. Agradecendo também nossos amigos na Pinheiros Tecnologia, que fica ali próximo ao Corpo de Bombeiros, na Cidade Nova, onde você encontra uma grande variedade de materiais de informática, de suprimentos e etc. Passe na Pinheiros Tecnologia e seja abençoado. Aos nossos amigos da Lírios Recepções, onde você também tem um ambiente climatizado para você fazer a sua reunião, o seu evento, a sua confraternização. Então, passe também na Lírios Recepções, que fica também ali próximo ao Corpo de Bombeiros, na Cidade Nova 6. Agradecendo também nossos amigos na Climed Saúde, onde você tem duas clínicas, uma que fica ali próximo ao canto central do Pará e outra que fica ali próximo à Cidade Nova 4, próximo ao posto de saúde do 4, tá? Onde você tem diversos exames com preços acessíveis. Passe também na Climed Saúde e seja abençoado. E é isso, pessoal, vamos lá, roda a vinheta. Vamos lá, pessoal, para a lição de número 3, com o tema O Ministério de Jesus. Nós temos como texto do dia, que se encontra em Apocalipse capítulo 19, versículo de número 16, que diz: E na veste, na sua coxa, tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse capítulo de número 19, versículo de número 16. A síntese diz: Sendo o Senhor do Universo, Jesus veio ao mundo para servir-nos, e fez isso através de um rico e abençoado ministério que possuía 3 grandes âmbitos: profético, o sacerdotal e a realeza, tá? O texto bíblico se encontra em Hebreus capítulo de número 5, versículos de número 1 ao versículo de número 10. Você pode, por gentileza, ler esta referência na sua classe, tá? Que falaremos bastante a respeito da carta aos Hebreus. Certo que ela é uma carta que mostra bastante a segunda aliança em comparação com a primeira aliança, ao que acontecia na segunda aliança, que vem solidificar, concretizar-se em Cristo, tá? Com uma palavra introdutória, nós vamos refletir, como já bem mencionou nosso título, a respeito do ministério de Jesus. O ministério de Jesus teve 3 grandes funções, teve 3 grandes atributos, que eram o ministério, 3 grandes ministérios: o ministério profético, o sacerdotal e o da realeza, o de rei. Vamos entender alguns aspectos dentro da pessoa de Jesus, entender ele como profeta, entender ele como um rei, entender ele como um sacerdote. Então, vamos lá. A lição de hoje está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico com o tema o ofício de profeta, está dividido também em 3 subtópicos. O primeiro subtópico diz: em Jesus cumpriu-se o anúncio profético de Moisés. O segundo subtópico diz: o profetismo de Jesus. E o terceiro subtópico diz: a urgente necessidade de resgate do discurso profético de Jesus. Bom, nós temos aqui no primeiro subtópico a respeito da citação de Moisés em Deuteronômio, capítulo de número 18, versículos do 15 ao versículo de número 19. Nós bem sabemos que Moisés foi o maior profeta do Antigo Testamento, foi talvez o maior homem veterotestamentário, e nós bem sabemos que ele aponta para uma tipologia, para uma figura da pessoa de Jesus. Ele, bem sabendo disso, ele anuncia no capítulo número 18, versículos do 15 ao 19, anunciando que no futuro haveria alguém que seria um ministério profético com poder semelhante ao de Moisés. Bom, este alguém cumpriu-se em Cristo Jesus, como bem menciona o texto de Atos, capítulo de número 7, versículo de número 17, que diz assim, bem aqui aonde Estevão está pregando, e a pregação de Estevão é totalmente cristocêntrica, e ele diz que
Foi ainda Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus fará com que do meio dos irmãos de vocês se levante um profeta semelhante a mim. Profeta este que é a pessoa de Jesus Cristo no seu ofício profético. Bom, mas também temos alguns outros episódios na pessoa de Jesus que apontam para esse profeta que era semelhante a Moisés. Momentos estes que, se Moisés foi vocacionado para libertar o povo de Israel da escravidão do Egito, como bem menciona no capítulo 3, versículos de número 7 ao 10 de Êxodo, Jesus é aquele que nos livra do poder do império da morte, como menciona Hebreus capítulo 2, versículo 14. Enquanto os filhos de Joquebede ferem a rocha e dela jorra água para saciar a sede do povo em sua jornada no deserto, como bem menciona Êxodo 17, versículo 6, enquanto o filho de Jesus é a própria fonte de água vida, de onde brota a salvação de Deus para a humanidade. Está em João capítulo 4, versículo de número 10 ao versículo de número 13. Interessante que Jesus ele se apresenta como a água vida, né? A água viva. E quem bebe da água dele nunca mais tornaria a ter sede. É muito lindo porque Cristo ele se apresenta como essa figura total. Moisés ergue a serpente no deserto para que, olhando para ela, as multidões sejam salvas da enorme praga que atinge o povo. Jesus, contudo, sobe à cruz do Calvário através da sua morte, traz salvação a todos nós. Então, aquilo que Moisés aquilo que era profético em Moisés, aquilo que era figurado em Moisés, ele é total, ele é pleno, ele é cabal em Cristo. Cristo é a pessoa, Cristo é o profeta semelhante a Moisés e com a autoridade que ele tinha. Bom, e nós bem sabemos que um profeta ele traz a profecia, logicamente. É a profecia que revela algo do futuro, que revela uma situação do presente, que revela algo em oculto. Então Cristo tudo tinha isso em seu ofício profético. E no subtópico 2 nós falamos do profetismo de Jesus, porque dentro das palavras de Jesus nós encontramos características que oficiam, que demonstram características de um profeta. E nosso comentarista destacou 3 características que o demonstram como um discurso profético. A primeira é o clamor das camadas mais sofridas. A segunda é a posição de Jesus contra os falsos mestres, os escribas, os fariseus. E a terceira, uma profecia, uma palavra de ânimo futurística, de alívio de Deus. Bom, em se falar da primeira, nós bem vemos que Jesus ele veio para os doentes, e ele falava muito isso, que ele veio para os doentes, ele veio para os fracos, ele veio para curar. E nós vemos nas palavras de Mateus no capítulo 11, versículo 5, falando que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, os pobres está sendo pregado o evangelho. Esse evangelho que anunciava não só uma mensagem, mas em poder, em milagres, em libertação. E então essa é uma característica profética de Jesus, porque a sua mensagem ela chega aos menos favorecidos, ela chega aos pobres, ela chega aos doentes, trazendo uma mensagem de esperança, de ânimo que está nele mesmo, assim como o alívio, a cura, a libertação. Então, essa é a primeira característica profética do ministério de Jesus. A segunda característica, nós falamos, quando ele se posiciona contra os escribas e os fariseus. Nós bem vemos nos profetas do Antigo Testamento, quando eles vinham para denunciar o estado errado do rei, para denunciar a vida errada, né? E assim apresenta-se Cristo, quando ele vem para denunciar os escribas, os fariseus, os conhecedores, que muito conheciam e nada faziam, que muito cobravam do povo e nada cumpriam. E aqui a gente destaca também o capítulo 6 de Mateus, dos versículos 48 a 69, quando ali Jesus, nós bem sabemos o que vem anterior, ele multiplica pães e peixes, o povo volta querendo mais isso, e aí Jesus começa a ensinar, falando a respeito dele, apresentando-se como o pão da vida e denunciando aquela postura errada daquelas pessoas. Ao fim da mensagem de Jesus, muitos se dissiparam porque não queriam isso, mas Cristo continuou a pregar. Então ele não queria essa espiritualidade vazia, essa religiosidade exacerbada, sem piedade, sem nada. Ele queria pessoas genuínas servindo e o adorando. Bom, e a terceira característica se encontra no anúncio futuro de um futuro de esperança, de salvação, de libertação. Isso é característica profética. Você vê em Isaías, você vê em Jeremias, você vê em Ezequiel e etc. E Cristo também tinha isso. Quando ele traz, por exemplo, o anúncio escatológico, o anúncio
de uma vinda futura, de quando as pessoas, de quando nós não teríamos mais dores, etc. Para resumir a mensagem profética de Jesus, o Tiago Brasil deixa aqui: é assim que deve viver um profeta, ardorosamente trabalhando para construir uma realidade melhor no presente, através de uma sistemática denúncia do pecado e ao mesmo tempo consciente daquilo que ocorrerá no futuro. Então tudo isso Cristo carrega na sua mensagem. O subtópico de número 3 diz: a urgente necessidade de resgate do discurso profético de Jesus. Bom, nós como a igreja do Senhor hoje, Cristo, cara, morreu como homem, mas a sua mensagem continua viva em nós. Nós somos aqui o corpo de Cristo aqui na terra e precisamos ter toda essa faceta profética que Jesus tinha, anunciar o reino de Deus, termos os seus dons para que as curas aconteçam, para que milagres aconteçam, para que salvação de vidas aconteçam, assim como manter a mensagem de correção, de a demonstração ao que está de errado no nosso meio, e por fim a mensagem futurística da vinda do Senhor. Então esse é o nosso ofício como igreja profética do Senhor aqui na terra, anunciar a mensagem que ele anunciou. Ora, precisamos de autoridade, e a Cristo nos dá essa autoridade através do seu Espírito Santo. E ser-me-eis testemunha. Falamos no trimestre passado muito sobre isso, que o Espírito Santo nos dá poder para sermos testemunha dele e testemunharmos aonde quer que seja. Então, essa é a mensagem de Jesus. Tópico de número 2 com o tema o ofício de sacerdote. Falando do primeiro subtópico, o perfeito sacerdote. Falando do ofício sacerdotal, nós temos muito antes do ministério sacerdotal instituído por Moisés, nós temos os patriarcas cumpriam essa função sacerdotal. Você vai ver, por exemplo, Abraão oferecendo sacrifício, o próprio Jó oferece a Deus sacrifício pelas suas famílias, pelos seus filhos. Esse era o ofício muito antes disso. Porém, nesse paralelo nós temos o aparecimento do sacerdócio de Melquisedeque, alguém que é um tanto que misterioso, que se encontra ali. No capítulo número 14 do livro de Gênesis, a partir do versículo de número 18 em diante, tem esse encontro de Abraão com Melquisedeque, no momento em que ele entrega o dízimo a ele, é abençoado, e o texto apresenta Melquisedeque como um sacerdote. Essa que é a parte interessante, porque ele não tem uma linhagem sacerdotal, não sabe se muito bem da pessoa de Melquisedeque. Tá. E o ministério de sacerdote instituído por Moisés, que tinha algumas exigências, que a pessoa tinha que ser da linhagem de Arão, da tribo de Levi, tá? E esse sacerdócio aponta para aquele que serviria diariamente no templo, oferecendo sacrifício, né? Para que Deus ele perdoasse o pecado das pessoas. Tem toda aquela figura que o pecado separou o homem de Deus, e o sacerdote ele mediava esse momento do homem e Deus. Para que o homem chegasse a Deus, ele tinha que chegar ao sacerdote, tá? E quando nós chegamos a Cristo, Cristo tem algumas coisas interessantes. Ele não era da tribo de Levi e nem era da linhagem de Arão, mas Deus o fez como sacerdote. É porque o sacerdócio de Cristo é superior a esta linhagem. Diga-se de passagem, o Salmo de número 110, verso de número 4, afirma que ele seria sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Por quê? Porque Melquisedeque não tinha uma linhagem sacerdotal. Porém, Cristo é superior a ambos. Por quê? Porque ele vive de eternidade em eternidade lá diante de Deus, clamando pela minha vida e pela sua. Bom, nós temos também duas características que o sacerdócio levítico ele apontava para a lei, né? E a lei apontava para a nossa insignificância de não conseguirmos nos justificar diante de Deus. O sacerdócio de Cristo ele aponta para a graça. Então, Cristo ele é a maior figura da nova aliança, que através dele nós temos acesso a Deus. O tópico de número 2 tem por tema ele foi ofertante e oferta. Nós já citamos aqui Hebreus 7 de número 20, versículo 27, mas eu vou reler, porque é muito lindo ele como introdução deste nosso tópico, porque a revista não citou ele, mas a gente faz questão de citar, que não tem necessidade, como outro sumo sacerdote, de oferecer sacrifícios todos os dias, primeiro por seus próprios pecados, depois pelo do povo, porque fez isto uma vez por todas contra si mesmo, ofereceu. Você percebe que ele não tem que oferecer nem por si, primeiro porque ele não pecou,
mas ele oferece a si mesmo. Então ele tem esse poder de ser o que oferta e de ser a própria oferta apresentada. Olha só como Cristo é alguém incrível, né? E quando João questiona no capítulo 5, versículo 4 de João, diante de um livro que ninguém podia abrir o selo, porque não havia ninguém digno, ninguém que pudesse abrir aqueles selos. E nosso comentarista linkou aqui com o capítulo de número 1 do Evangelho de João, versículo de número 29, quando o João Batista vê aqui, se diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Cristo, ele é aquele que é o próprio Cordeiro oferecido como sacrifício, que tirou o pecado, que deu essa possibilidade de nós estarmos diante de Deus, e ele também é o único digno de fazer isso, Cristo. O subtópico 3 fala a respeito da Igreja de Cristo como uma comunidade sacerdotal, ligado, embasado na afirmativa de Pedro, no capítulo de número 2, versículo de número 9, quando ele diz: vós sois a geração eleita, a nação santa, o sacerdócio real. Então Jesus, ele nos coloca como sacerdotes. O sacerdote tinha que estar diante de Deus diariamente para oferecer sacrifício pelo povo, né? Então Cristo nos dá essa função de estarmos diante dele, clamando por nós, intercedendo por alguém. Sabe, você tem esse ofício. Jesus nos permitiu, por ele, como nós somos sacerdote, termos essa função de estar diante dele. Além do mais, Paulo, quando escreve aos Romanos 12, 1, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional. Então, esse sacerdote que está citado em Pedro, ele também tem a responsabilidade de ser sacrifício em Romanos 12. Então, esta é a função, esta é a nossa responsabilidade como igreja de Jesus. E Paulo tinha muito isso em mente quando ele se apresentava como já prestes a ser sacrificado, a ser morto. Então, entenda isso, nós somos sacerdotes também de Deus. O tópico de número 3, com o tema o ofício de rei. Já falamos de sacerdote, já falamos de profeta, agora chegamos a ele como um rei. Nós precisamos entender algumas coisas do ofício de rei na antiga aliança. Era que o rei, ele era alguém logicamente escolhido por Deus para observar a lei e governar conforme a vontade de Deus. Nós bem sabemos que muitos dos reis, eles desviaram-se disso, né? Mas Deus sempre estava provendo a sua ação soberana. Assim foi a escolha de Davi no momento em que Saul ele desviou-se, ele parou de ser fiel a Deus. Deus escolhe a Davi, né? E quando ele escolhe a Davi, uma das promessas que Davi receberia era que ele teria um reinado que seria eterno, um reinado vitalício, uma dinastia que seria para sempre. Está lá em 2 Samuel, capítulo número 7, versículo de número 16. E mesmo que no momento em que Jesus nasce, o reinado de Davi estava afastado do reinado, né, do povo de Deus. A linhagem de Davi estava afastada do reinado do povo de Deus. Deus traz a Jesus como este rei, mas é aí que está. Ele não seria um rei físico, como o povo esperava que ele fosse, mas seria alguém espiritual. Uma perspectiva étnico-histórica com relação a Israel. Capítulo 1 do livro de Lucas, versículo 32. Mas também proveniente de sua natureza, que uma vez sendo divino humano, não poderia deixar de revelar a sua glória e majestade. Vamos em 1 Timóteo, capítulo número 6, versículos 15 ao 16. E é aí que está, porque este rei, que é Jesus, ele não é um rei que ele quer regalias, ele é alguém que entendia a sua missão, como bem afirma o autor aos Hebreus, capítulo de número 12, versículo de número 2, que diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Como é que um rei, como é que alguém que era rei suportou tanta coisa? Porque ele entendia que o reinado dele não era desta terra. Por isso que ele aceitou a coroa de espinhos, e tudo isso como um ato de amor, como bem menciona o autor em João capítulo 15, versículo 13, que fala que não há maior amor esse de oferecer a sua vida em resgate dos seus amigos. Então, Cristo, ele é esse rei diferente. O tópico 2 fala de uma acusação mentirosa.
Nós bem sabemos, segundo o texto de Mateus, capítulo de número 26, versículos 59 a 60, que o que eles fizeram com Jesus para poder crucificá-lo e prendê-lo foram mentiras, porque ele foi perfeito em todas as suas ações, não havia alguma maneira de o condená-lo. Porém, conseguiram, através de umas manobras, né, de mentiras, de calúnias, prender a Cristo por dois fatores, por dois motivos. O primeiro foi que o Sinédrio acusou a Cristo de blasfêmia. Mateus 26, versículo de número 65, que diz assim: Então o sacerdote rasgou as vestes e disse: Blasfemou, porque ainda precisamos de testemunhas. Eis que agora mesmo vocês ouviram blasfemar. Quando eles chegam a dizer que Cristo estava se intitulando como Filho de Deus, então isso fez com que irritasse o sacerdote ao ponto de ele rasgar as suas vestes e acusar Cristo de se intitular Filho de Deus, sendo que eles haviam levado ele a afirmar isso. Bom, e o segundo momento, a segunda acusação é pelo Império Romano, que havia acusado Cristo de incitação à sonegação de impostos e tentativa de usurpação do trono, que se encontra em Lucas capítulo de número 23, versículo de número 3. E ali começaram a acusá-lo dizendo: Encontramos este homem pervertendo a nação, impedindo que se pague impostos a César e afirmando ser ele Cristo, o rei. E é interessante que Pilatos ele chega a questionar a Cristo se isso era verdade, e Cristo responde sabiamente. Pilatos não via culpa naquele homem, mas diante da pressão que estava naquele momento, ele entregou a Cristo. O interessante é que a nosso autor aqui no livro Auxílio deixou uma questão interessante. Ele diz que Jesus ele recusava ser chamado de Cristo por pensar que essa palavra tinha uma conotação um pouco política, revoltante. Então ele evitava isso para justamente não chegar a tais acusações desse tipo. Segundo Stanley Orton, Jesus queria mesmo evitar o termo por incluir conotação de liderança política e militar, que não fazia parte das atividades do seu reino na sua primeira vinda. Então, ele evitava ser chamado de Cristo porque a ideia de um Cristo seria esse libertador, esse alguém que iria libertar do jugo dos romanos, e não era isso que Cristo queria. Então, chegamos ao último subtópico, que diz o Kyrios, que foi trocado pelo sétimo subtópico, fala a respeito de quando eles rejeitam a Cristo por assumirem César em sua vida. A referência está aqui no capítulo de número 19 de João, versículo 15, que diz assim: Eles, porém, clamavam: Fora, fora, crucificam. Então Pilatos perguntou: Devo crucificar o rei de vocês? Os principais sacerdotes responderam: Não temos rei senão a César. Eles recusam a Cristo. E o termo Kyrios, segundo o nosso livro Auxílio, ele diz assim: Kyrios, mais propriamente, é um adjetivo grego que significa ter poder e autoridade. Usada como substantivo, essa palavra significa senhor, mestre e dono. Essa é a palavra padrão para o Senhor na Septuaginta. Então, quando eu digo que Jesus é o meu Senhor, o meu Kyrios, ele é meu dono, ele manda em mim, ele é quem toma conta da minha vida. Então, eles recusaram isso e colocaram César como este Senhor de suas vidas. Eles rejeitaram a Cristo. E muito nós fazemos isso hoje em dia, né? Mas que Cristo, ele trabalhe em nossas vidas e nos faça assumir a nossa fidelidade a ele, mesmo em tempos de dificuldade. Bom, esse é o final de nossa lição. Nós falamos hoje a respeito dos 3 ofícios de Jesus, dele sendo um profeta, dele sendo um sacerdote, dele sendo rei, tá? Não que Cristo seja nosso profeta, que Cristo seja nosso sacerdote, e que ele continue sendo nosso Kyrios, Senhor da nossa vida, o Senhor e o consumador da nossa fé. Então que Deus abençoe todos vocês, continue nos ajudando, compartilhando esse vídeo para que mais vidas sejam alcançadas. Ei, não se esqueça não se esqueça de curtir, de compartilhar para que mais vidas sejam alcançadas. E é isso. Muito obrigado, pessoal. EBD Núcleo, priorizando a palavra de Deus.